Bom dia! Estamos aqui mais uma vez para orarmos juntos e hoje a nossa oração tem como tema uma atitude negativa. Nós vamos repreender, quebrar esse pensamento e aprender na palavra como ter uma atitude positiva. Em 2 Coríntios 1:20 diz o seguinte: porque todos quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Muitas pessoas olham as coisas de forma negativa. Elas esperam que coisas negativas aconteçam e trazem sobre si resultados negativos, porque é isso que ela pensa, é isso que ela espera. Mas nós precisamos entender nessa manhã que Deus é um Deus de sim. A gente acabou de ler lá em 2 Coríntios 1:20 que Ele é um Deus positivo. E se nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, nós também precisamos ter pensamentos positivos. Isso não é uma coisa simples ou fácil ou automática, mas você precisa observar, vigiar de perto os teus pensamentos e começar a condicionar-se a pensar positivamente. O segundo ponto é declarar a seguinte afirmação: eu posso. Em Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É interessante porque até mesmo em relação à palavra de Deus, se você ouvir uma pessoa que está com a mente condicionada ao negativo, é bem capaz dela pegar uma passagem como essa e transformar em algo negativo, ao invés de positivo. Por quê? Aqui em Filipenses 4:13, quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a pessoa vai falar assim, olha, Paulo estava dizendo que ele podia passar por aflições, por perseguições, por surras, por prisões, mas ele ia ficar bem. Ele não está falando aí que ele podia conquistar, fazer, acontecer em nome de Jesus. Presta atenção. Se Paulo podia passar por prisões, aflições e perseguições, e ele permanecia ali no seu chamado, permanecia forte, porque, obviamente, ele estava tendo vitórias. O que Paulo estava querendo evidenciar aqui eram as vitórias que ele estava tendo em Cristo. Então, quando você tem uma mente positiva, você pensa positivamente. Uma vez, uma amiga me disse que assistiu uma palavra em Salmo 23, em que o pastor falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí ele pregando disse assim, nada vai te faltar, inclusive a doença, a perseguição, e isso ninguém fala. Presta atenção, queridos, a mente positiva vai falar sobre vitórias. Obviamente que enquanto nós vivemos aqui na Terra, vão acontecer coisas difíceis, vão acontecer coisas que vão nos afetar, mas o que nós precisamos nos policiar é da nossa mente pensar positivamente assim como Deus pensa, porque a palavra do Senhor diz que o pensamento dele é sempre sim e amém. Ele é um Deus positivo. Um terceiro ponto é, livre-se do eu negativo em você. Esse eu negativo em você presume que você sabe o que as pessoas estão pensando a seu respeito. E geralmente é algo ruim. Então, quando você tem um eu negativo em você, você pensa assim, as pessoas estão pensando mal de mim. Olha, a única pessoa que de fato importa o que está pensando sobre você é Deus. Você de fato tem que se importar com o que Deus pensa a seu respeito. Mas existe um conforto para você, porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são sempre pensamentos de bem e não de mal. Amém? Um outro ponto para nós observarmos nessa manhã antes de orar é parar de ver gigantes ao redor de nós e começar a ver gigantes em nós. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, maior é Ele que está em mim. Comece a se ver vencendo tudo, todas as circunstâncias.
né? Nós precisamos começar a crer de fato naquilo que a Bíblia diz, porque se a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, então eu preciso declarar aquilo que a Bíblia diz e não fazer coro com as pessoas negativas. E olha, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas negativas estão se multiplicando. Confie no Senhor e na sua palavra. Um quinto ponto que eu achei muito interessante quando eu estava preparando esse pequeno estudo é: seja um termostato e não um termômetro. Qual a diferença entre termostato e termômetro? Um termostato, gente, ajusta a temperatura, ela não mede. Então ajusta a sua temperatura na atitude do pensamento somente acima, pensamentos positivos. Em Deuteronômio 28:13, olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Gente, isso é palavra do Senhor, isso é verdade. Essas aqui foram as bênçãos que foram lançadas do Monte Gerizim. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus fala a nosso respeito. Então, recuse-se a aceitar qualquer outra maneira de viver. Ajuste aí o seu termostato na positividade, estar acima e não embaixo. E por fim, faça a sua maior descoberta hoje. Sabe qual é a maior descoberta da vida? É que você pode mudar a sua vida, mudando a atitude da sua mente, porque tudo é possível àquele que crê. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, te agradecendo pelo dia de hoje. Te agradecendo pela Tua palavra, te agradecendo pelas Tuas verdades que foram deixadas aqui para que nós tomássemos posse. Te agradecemos, Senhor, porque quando nós mudamos o padrão de pensamento, nós podemos mudar a nossa vida. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus de sim, Tu és um Deus positivo, um Deus que nos ensina a viver e a pensar como Tu mesmo vive e pensa. Obrigado, Senhor, porque nós podemos declarar que podemos todas as coisas, porque temos um Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos abençoa, que nos fortalece. Nós podemos sim ter vitória em todas as coisas que fazemos se confiarmos que Deus está conosco. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque a Tua palavra vai nos nortear nesta manhã para que nós nos livremos do pensamento do eu negativo em nós, porque o eu negativo em nós sempre acha que as outras pessoas pensam o pior a nosso respeito. Mas nós estamos muito interessados em saber o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Nós te amamos, Deus. Nós caminhamos segundo a Tua verdade e a Tua palavra. É assim que nós queremos caminhar, baseados na Tua palavra hoje e sempre. Que os nossos pensamentos, Senhor, sejam como os Teus pensamentos. Que sejamos, ó Deus, aqueles que param de ver gigantes ao redor, que estão prestes a nos esmagar. Nós possamos olhar para nós mesmos, dentro de nós, e ver que dentro de nós há uma força maior do que qualquer circunstância, porque nós estamos cheios do Espírito Santo, porque temos um Deus que cuida de nós. Senhor, que possamos então, assim como Davi enfrentou aquele gigante, mesmo estando em desvantagem, porque ele confiou em Ti, que nós possamos enfrentar os gigantes, entendendo que o maior gigante está dentro de nós, que é o Teu poder. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, porque para nós, Senhor, os Teus pensamentos são preciosos. Quando Tu pensas em relação a nós, Tu pensas de uma forma grande, de uma forma preciosa. Então que nós possamos pensar assim como Tu pensas também. Nessa manhã, meu Deus, nós fazemos a maior descoberta. E a maior descoberta é que nós podemos mudar a nossa vida, mudando a atitude da nossa mente. Nessa manhã, Senhor, toda negatividade seja diluída
diluída pela unção que é derramada sobre nós, e que nós possamos sair para a vida, seja para trabalhar, para estudar, para as nossas atividades diárias, pensando que podemos sim ser positivos e ter pensamentos do alto e não dessa terra, que não sejamos influenciados pelas circunstâncias, mas cheios do Espírito Santo, caminhar em vitória, em nome de Jesus. Amém.